como está o cenário econômico do país? Quais são as perspectivas e os impactos no agronegócio? Esses são alguns dos assuntos no quadro Economia do Campo. E quem vai falar para você todos os detalhes é o assessor econômico da CNA, Paulo André Camuri, que está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lalo. Primeiro, o desemprego ainda é uma preocupação no atual cenário? O desemprego ainda está bastante significativo, né? O CAGED e a RAIS divulgaram os dados fechados de 2015 e o Brasil perdeu 1,5 milhão de vagas o ano passado. A gente espera que agora, com a retomada do crescimento, o desemprego diminua, mas leva bastante tempo para o desemprego voltar a um ritmo, sentir esse ritmo de crescimento da economia. Agora, a atividade econômica mostra alguma melhora? O Banco Central ontem divulgou um indicador, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é um indicador antecedente do que está acontecendo com o PIB. O PIB é divulgado a cada 3 meses e o Banco Central solta esse índice mensalmente. E o mercado esperava que já viesse um resultado positivo, pequeno, de 0,03, mas ele ainda veio negativo, de 0,09. Então ainda está mostrando que a economia brasileira ainda encolheu um pouquinho no último mês, mas a análise, os analistas já entendem que parece que a economia brasileira realmente agora chegou no fundo do poço, porque cresceu negativo, ou seja, encolheu, mas bem menos do que vinha encolhendo. Então agora a gente espera que a economia aos poucos volte a crescer. Espera-se que a expectativa geral é de que no último trimestre do ano seja o primeiro trimestre de crescimento no Brasil. Agora, como está a previsão para a inflação em 2017 e a taxa de câmbio? Então, o câmbio, a expectativa para esse ano é fechar 3,25. E a inflação 7,35. Ainda um pouco acima da meta, que é de 6,5. Para o ano que vem, espera-se que a inflação convirja para a meta e a inflação chegue em 5,12% e o câmbio em 3,45, que é um câmbio relativamente estável, né? Esperando que feche a 3,25 esse ano, 3,45 ano que vem, dá uma certa previsibilidade que é importante para os empresários e para o produtor rural. Agora, todos estão esperando o resultado das reuniões dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Japão, é isso? Isso, a preocupação é porque nos últimos tempos esses países mais desenvolvidos, para tentar retomar o ritmo de atividade econômica, o Banco Central desses países reduziram muito as taxas de juros. Então, tem um receio de que o Banco Central norte-americano volte a crescer, volte a aumentar um pouco os juros e ninguém sabe direito quais seriam os reflexos disso em economias emergentes como o Brasil, que já estão sentindo muito com a desaceleração, com a crise, né? Então, um aumento de juros lá não seria uma notícia boa, mas espera-se que isso vá acontecer em algum momento. Mesmo com o aumento dos juros nos Estados Unidos, a gente espera que com a normalização do cenário político no Brasil, ainda assim tenha espaço para alguma queda de juros no Brasil. Agora, outro ponto debatido pelos analistas é saber se o governo vai conseguir realizar o ajuste fiscal, é isso? Pois é, essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Porque se o governo Temer conseguir fazer o ajuste fiscal tão prometido e tão propagado, né? Todo mundo sabe que precisa ser feito o ajuste fiscal. Se o governo conseguir fazer esse ajuste, aí a gente vê espaço para a queda da inflação e de juros de forma mais consistente. E isso é importante para o empresário e para o produtor rural, porque com uma queda consistente de juros, a gente consegue pensar num cenário de volta de crescimento da atividade econômica. Agora, diante desse quadro, quais são os impactos para o setor agropecuário? Pois é, se o governo Temer conseguir implementar o ajuste, aí a gente consegue ver um cenário de retomada da atividade econômica aqui no Brasil. E aí, quando eu falo retomada da atividade econômica, significa aquecimento da demanda, né, que é o que todo mundo quer, né? Além disso, seria uma melhora do cenário internacional, um crescimento dos Estados Unidos
e uma desaceleração menor da China. A China tem desacelerado o crescimento. Se esse ritmo estabilizar um pouco, isso é importante também para o produtor brasileiro que volta a ter essa demanda externa mais aquecida. Assessor econômico da CNA, Paulo André Camulli, muito obrigado pela participação. Obrigado, Lana.